pessoal, aqui nessa aula de nivelamento, a gente vai ver agora um circuito apoiado, tá? Como funciona ele, tá bom? Como que o software faz aqui o cálculo. Eu estou usando aqui a mesma caderneta que a gente usou na videoaula do circuito aberto, tá? Mas eu vou usar nesse na apoiada. Por quê? Para não ficar repetitivo e não ficar uma aula muito grande. Eu não vou explicar aqui nessa aula, aqui, assim como eu não fiz também na fechada, circuito fechado, explicar o que é cada linha, como insere cada linha, como o software calcula uma linha pela outra, porque senão fica um processo repetitivo. Então, se você não entende ou não entendeu ainda o que significa cada linha, amarela, que é a ré, a branca, que é a intermediária, azul, que é a avante, como que o software calcula um pelo outro, etc., aconselho primeiro, então, você assistir a aula de circuito aberto, que lá é uma aula maior, que dá uns 20 minutos, e ela é bem mais detalhada, explica linha por linha, cálculo por cálculo, tá bom? Antes de você cair no circuito apoiado ou no circuito fechado, tá? Que aqui eu vou fazer algo mais didático, mais dinâmico, para não ficar a repetição do que foi na aula da aberta, porque não muda muita coisa, tá bom? Então, só essa observação aí com vocês, tá bom? Então, aqui a gente vai calcular um circuito apoiado, tá bom? A gente tem aqui, no caso, a cota 105.215, tá bom? Que é a nossa cota de partida. Então, vou mudar aqui, pessoal, para circuito apoiado, tá bom? Repara que automaticamente ele já colocou aqui para mim, aqui, ó, tá? É uma linha vermelha, na cor vermelha. Ou seja, porque ele colocou uma cota default padrão do software, tá? Mas não é essa cota que é a minha de chegada. Eu tenho uma cota de chegada, tá bom? O que acontece, pessoal? Só para você entender aqui a discrepância. Então, o que ele faz? Eu saio de uma cota 105.205 e automaticamente solta para mim que eu preciso chegar na 500. Olha o desnível que dá, né? É gigantesco a cota de chegar, a diferença de cotas aí. Por isso que eu vou digitar uma cota coerente, tá bom? Mas só para você entender como funciona, tá? Então, o que o software faz? Ele vai fazer uma média para você de um erro obtido da sua RN de partida para a sua RN de chegada. É como se fosse uma poligonal, para quem é acostumado a trabalhar com topografia com estação total, tá? Você não possui lá os erros angulares, você saiu de uma coordenada x e y, e você quer chegar nessa mesma coordenada x e y, por exemplo. Então você tem o erro linear e o angular ali, né? Nesse nosso caso não é x e y, sim altimetria. Eu vou sair de uma cota, eu estou estabelecendo uma cota de chegada. Então, o cálculo aqui tem que chegar nessa cota que eu vou estabelecer, tá? Se eu colocar uma cota aqui, tá bom? Que eu quero que chegue aqui, tá bom? Nesse valor aqui, ó. E aqui durante os valores de desnível de ré, desnível de vante, tá? Não chegar, não bater, né? O resultado aqui não bater com o que eu estou estabelecendo, vai aparecer o erro aqui, quanto que vai faltar para chegar lá, tá bom? Então aqui do lado aqui a gente vai ter um gráficozinho de como vai funcionar. Eu vou sair da 105.215, tá? Que é a minha de partida, e eu vou chegar aqui, pessoal, numa cota que é da Vant 6, que eu tenho a cota aqui já pré-estabelecida, que é a 105.466, tá? Então eu vou colocar essa cota aqui, assim como no gráfico você vai ver aqui, ó. Repara que no gráfico que eu saí de um lugar da 105.215, andei, passei, tá, por uma segunda ré, que é a RN2, desculpa, fiz uma intermediária 5, cheguei no Avante 6. Só que essa Avante 6, eu tenho a cota dela, eu quero que o software chegue naquela cota, tá? Então eu vou colocar aqui o valor da minha chegada e o software vai calcular aqui para mim, tá bom? Como que vai ficar isso daí, tá bom, pessoal? Então aqui, pessoal, eu vou colocar a cota que eu quero que o software chegue, ó. Vou colocar aqui, ó, 105, tá? 466, tá? E vou clicar aqui em atualizar, tá bom? O que o software vai calcular para mim aqui? A de chegada, ó, 105.466, tá? Então eu saí dessa aqui, que é essa primeira, tá? Passei por todo esse processo aqui e a minha chegada foi 105.466 que eu estabeleci, tá bom? É que aqui ficou bem bonitinho, os valores já redondinhos, tá? Que a gente usou para videoaula, tá bom? Mas eu vou te dar um exemplo de um erro que pode acontecer ali. Vamos supor que aqui, tá? A minha cota certa aí, né? Tem que ser a de chegada realmente minha, é 105.466. Mas eu vou dar uma inventada aqui, vou colocar aqui, ó, 566, tá? E vou mandar atualizar. Aí ele vai atualizar para mim e vai falar para mim aqui que a minha chegada
a cota que eu quero ainda é a 5466, tá? Que é o cálculo que o cálculo está me dando aqui. Mas a minha chegada lá, ele está falando que está chegando a 105,566, ou seja, eu estou chegando aqui, ó, erro obtido, menos 10 centímetros, tá? Então, estou tendo um erro de 10 centímetros no que eu queria chegar, tá bom? Aqui o software calculou para mim, eu estou falando agora, ó, eu quero chegar na 105,566. Só que, na hora que eu calculo tudo isso daqui, ó, que você está vendo, tá? Eu não chego na 5,666, tá? Eu estou chegando na 5,466, tá? Essa é a minha cota de cálculo, é o que o software calculou. Só que ela não bate com a cota que eu estabeleci que eu quero chegar. Então, o que o software faz para mim? Ele me informa, ó, você está chegando com um erro de menos 10 centímetros, tá bom? É o que falta aí para você chegar na sua cota, tá bom? E se eu aumentar aqui, ele vai aumentando. Se eu colocar aqui 60, ele vai atualizar, ele vai aumentar aqui, ó, 20 centímetros, tá? Tá bom, pessoal? É só para vocês entenderem aí. Então, quando você fizer o cálculo aí, tá? De campo, eu tenho uma cota pré-estabelecida, e você inserir ela aqui, e todo o seu nivelamento, ou ver o cálculo do software, tá? Se aqui não bater com o valor que você colocou aqui, vai dar um erro aqui, tá bom? Então acontece, ele vai calcular para você uma cota aqui, que é essa cota, tá? Essa cota sempre é a cota de cálculo, a última, tá? Aí essa aqui, tá? Você vai pegar essa menos essa, você vai saber o erro que tá dando lá para você lá, tá bom, pessoal? Um cálculo simples, tá? Claro que aqui é um nivelamento, uma caderneta pequena, tá bom, pessoal? Mas é uma coisa que você tem que estar bem atento aí, tá? E se atentar muito a essas questões de ré, vante, radiadas, tá? São muito importantes isso no cálculo também, tá bom, pessoal? Se atentar o que é cada linha, por isso que é bom ver a aula de aberta, para você entender o que é cada linha. Porque às vezes a gente pega algumas cadernetas de nivelamento que só vem tudo como irradiada, tudo linha branca, né? Então a pessoa tem que ir lá no campo, desculpa, tem que ir lá na caderneta e classificar para o software o que é cada ré, onde é a ré, onde é a vante, tá bom? E lá na aula de nivelamento circuito aberto, a gente ensina que valor que você coloca, quando você coloca o valor, como que ele classifica a linha aí, tá bom? A cor da linha, tá? Bom, então basicamente é isso daqui, tá? Feito isso daqui, qual que é o nosso próximo etapa? Você vai vir aqui, tá? Criar um perfil disso daqui, tá? Perfil. Criou aqui o perfil para mim. Depois eu vou vir aqui inserir nivelamento, tá? Vou trazer o nivelamento. Carregou aqui para mim. Aí eu vou vir aqui diminuir a escala do exagero vertical que tá alto para mim, tá? Vou dar um aqui e ok. Bom, depois da sequência eu vou vir aqui em configurar propriedades. Vou adicionar mais uma nova linha, tá? Vou colocar aqui a estaca do terreno. Então ele colocou aqui para mim, tá bom, pessoal? Só para você entender aqui, a cota que ele calcula aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui na caderneta de nivelamento, tá? Essa daqui, tá? Sempre essa cota aqui que ele vai criar. Então ele vai criar as cotas das duas irradiadas da Vante, tá? E dessa irradiada e dessa Vante, tá bom? 105,466 da última estaca aqui, ó. Tá? Só para você entender aí. As rés ele não coloca, tá bom, pessoal? Bom, então é basicamente isso aqui. Depois, se você quiser plotar isso aqui e gerar um PDF, você cria um desenho, tá? Caso você queira exportar em DWG para mandar para alguém, plotar, tá? Cria um desenho aqui. Depois você vai vir aqui, ó, inserir, tá? Perfil e sessões. Pega o perfil aqui, ok. Clica na tela, ele já vai inserir o perfil para você. Aí daqui você faz plotagem, gera um PDF, se você quiser, ou manda para alguém, tá bom? Bom, é basicamente isso daqui. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês no quesito aí do circuito apoiado, tá bom, pessoal? E até a próxima videoaula.